Com muito prazer, aqui no nosso podcast hoje, convidamos essa pessoa incrível, a Maria Badia, que eu vou chamar de Bia, sei que o apelido dela é Bia. Sim. Eu sei que ela tem uma participação, um trabalho e um caminho que ela persegue com o grupo de Goiás, a Escola da Aura. Sim. Que é um grupo de autoconhecimento nacionalmente conhecido, e ela tem feito um trabalho muito interessante com esse pessoal, inclusive aqui em Belo Horizonte, trazendo eles para fazer curso, para difundir o trabalho dele, e a gente participa disso com muita frequência. E ela tem um outro trabalho também, muito interessante, né, Bia? Que ela é uma multiplicadora Do pão. da Escola do Pão. Sim, o Oráculo do Pão. Do Oráculo do Pão. Ela é uma multiplicadora do Oráculo do Pão, que também é um trabalho de autoconsciência, um trabalho de espiritualidade. Ela também faz vários outros trabalhos relativos a esse caminho de autoconhecimento e de autoconsciência e de busca. Ela é uma pessoa que busca incessantemente por novos caminhos na vida, novos conhecimentos. Então não é à toa que eu a convidei, e é muito prazer tê-la aqui comigo. Eu agradeço muito, Ramon, a oportunidade, essa apresentação fantástica. Diz que o bem que fala da gente nos obriga a merecê-lo. Muito obrigada. E sim, tem já alguns anos que eu participo ali da Escola da Aura, nas vivências, nos retiros. É incrível, né? Todos nós temos uma aura que está tudo registrado, é maravilhoso. E o pão, a vivência do Oráculo do Pão, eu sou a multiplicadora do pão também. E todas as vezes que eu reúno grupos, Ramon, eu sinto o poder que é o ser humano estar ali em roda, partilhando. Então, a gente pode entrar no nosso primeiro tema aqui, que é o tema da espiritualidade, né? E a gente pode conversar um pouco sobre esse tema, o que a gente pensa sobre espiritualidade, como que está o mundo hoje, né? Sim. Em relação à espiritualidade, movimentos que existem nesse sentido, né? O que você pensa, como é que você vê isso? Bom, Ramon, realmente tem muitos grupos, sabe? Eu acho que tem um esforço mundial para que a gente se reconecte, né, com o divino, com a essência divina, que para cada um ele pode ser diferente, né? Mas é algo transcendente. Só que a gente está vivendo um momento tão conturbado, de tantas guerras, que parece que o mundo está acabando nisso. Mas eu acho que não. É porque o mal ele aparece mais, né? Ele faz barulho. Mas tem muita gente concentrando esforços em meditação, em jejum, em oração, para que a gente atravesse esse momento. Sim, são muitos movimentos, né? E eu acredito que assim, a questão da espiritualidade, ela transcende essa questão só de busca de Deus ou de busca de religiosidade, né? Existe uma espiritualidade. É claro que as religiões são caminhos para a espiritualidade, né? Sim. Todas elas indicam caminhos para a espiritualidade. Sim. Mas a espiritualidade também ela pode ser não propriamente ligado à religião. Sim. Você acredita que as pessoas também possam ter espiritualidade, transcendência, mesmo sem seguirem religião? Sem uma religião formal? Claro que eu acredito. Demais, eu acredito demais. Primeiro que eu acredito que o divino, a essência do divino, está em cada um de nós, né? Na verdade, eu acho que quando eu vou a uma igreja, e eu gosto de vez em quando ir, eu estou levando o divino, né? Às vezes eu quero fazer uma pausa, eu quero me aquietar, e eu vou nesses lugares, num templo, num mosteiro, numa igreja, mas eu sei que eu estou levando o divino, porque ele está em mim, ele está em você, ele está em cada um de nós. Isso não precisa de ter uma religião, né? E eu respeito todas. Acho que todas são caminhos, sim, para você chegar. Mas ele está em nós, não precisa de você seguir. Eu tento encontrar, assim, meu espaço espiritual no silêncio. Maravilhoso. Eu acho que o silêncio é o caminho mais interessante, assim, para a gente expandir consciência, né? Sim.
É assim, eu lembro de uma frase que eu li no Jung, que dizia assim: quem olha para fora quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É uma frase famosa, né? dele, sim. Mas a gente olhar para dentro é um pouco como olhar para cima também, né? Porque o dentro é aquilo que nos eleva, né? Sim. Eu entendo a espiritualidade também como uma forma de elevação, uma forma de encontrar algo sublime. Sim. Né? Sublime, algo que tenha um significado maior. Sim, né? mais real, né? Mais real, que transcende, porque quando a gente pensa tudo que está nos envolvendo, o fora, que é tudo tão impermanente, né, Ramon? É impermanente, e às vezes eu acho que a angústia do ser humano é essa impermanência. Quando a gente faz esses mergulhos interiores, que quando você está num silêncio, para mim também o jejum me ajuda, você vê que tem um universo vastíssimo dentro, que a gente está indo pouco, porque somos muito atraídos para fora. Mas quando você consegue mergulhar, às vezes é doloroso até, porque você enxerga muita coisa, mas como é rico, né? Como é rico esse processo de você mergulhar, e você vai né, em tantos lugares e você encontra. Uhum. E você acha que existe alguma religião que te atrai mais, assim, cujos princípios sejam mais elevados do que uma outra? É tão difícil, né, Ramon? Eu, por exemplo, eu adoro estudar sobre religiões, não profundamente, né? Eu, na verdade, a minha trajetória profissional até há pouco tempo era o direito, que me tomou muito tempo, né? Mas eu, como uma boa pisciana, eu acho que eu sou pisciana, da gema, a espiritualidade sempre me atraiu muito, sempre, né? E eu, por exemplo, sou encantada com o budismo, o caminho óctuplo lá de Buda. Buda, que para mim é incrível, porque era um príncipe com tudo, né? Com tudo, maravilhoso, já nasceu lindo, riquíssimo, com tudo, todos os prazeres, e chegou um dado momento que ele, né, ali tem a história, né? Que ele, quando ele começou a ver o que era dor, porque ele não podia ver nada, né? O pai dele não deixava ele ver nada, né? Ele estava muito protegido, ele não sabia o que era velhice, o que era dor, o que era doença. Quando ele viu, ele se compadeceu muito da humanidade, e ele quis saber, ele quis descobrir um jeito de amenizar toda aquela dor. E aí foi toda a jornada dele, e eu acho incrível. Fez a sua jornada em busca de si mesmo, né? De si mesmo, e ele acessou tanta coisa. Eu acho que a gente, na verdade, assim, mesmo sem nenhum de nós é um Buda, né? Não. Talvez o único Buda tenha sido Jesus Cristo, né? Além do Buda, né? É um outro avatar, né? São avatares que vieram aqui. Mas assim, a gente está constantemente em busca da gente mesmo, né? Sim. Mesmo quando a gente pensa que não está, a gente está. Sim. Né? Eu também me lembro de uma outra fase que eu li no livro da Sônia Carvalho Pinto, O Poder do Observador. Existe uma frase que eu achei maravilhosa no livro. Ela diz assim: as nossas emoções, os nossos sofrimentos, tudo que a gente passa na vida são como nuvens no céu. Há nuvens carregadas, nuvens mais finas, mas as nuvens não somos nós somos o céu. O que eu achei incrível nesse pensamento é que ele mostra para a gente que acima de tudo que a gente passa existe um outro eu. Sim. Existe um nós que está ali tranquilo, nos esperando. Sim. Que está acima, e que a gente pode sempre visualizar esse nosso eu, que é onde a gente vai chegar para passar pelos sofrimentos, pelos dissabores, e chegarmos a um lugar que somos nós mesmos. Sim. Um lugar tranquilo. Acredito demais nisso, Ramon. Inclusive, eu ganhei o livro dela. Essa história do observador externo é incrível, porque é isso. E o yoga fala disso, né? E tudo. E eu tive uma experiência com meu irmão que foi incrível. Eu já estudei sobre isso.
E, né, eu perdi um irmão. E ele era um cara muito iluminado. E teve um dia que ele falou para mim, Mana, eu estou passando por isso aqui, mas você sabe que um dia desse estava doendo tanto. E aí é como se eu tivesse me descolado disso, dessa dor toda. E ele me contou isso. É como se eu estivesse aqui e vendo a gente. E aí ele começou a descrever isso. E ele falou assim, eu via a nossa infância. Ele foi descrevendo e ele falou assim, foi uma paz. E aí eu falei com ele, falei, mano, fica nesse lugar, porque a gente tem esse lugar. Na nossa essência, a gente está passando por todas as nossas provas aqui e sentindo muitas dores e tal, mas o nosso espírito, ele está lá, imaculado, ele está... É o observador externo. Tudo que a gente está passando aqui, a gente está aprendendo, é aprendizado. Isso aqui é uma grande escola. Uhum. Mas esse lugar é puro. E eu falei isso com ele, falei assim, mano, vai para esse lugar. Tudo isso vai passar. Uhum. Mas essa sua essência divina que você viu, isso é maravilhoso. Pouquíssimas pessoas, às vezes, conseguem acessar. E ele acessou. E ele me contou. Que legal. E foi maravilhoso. Não sabia disso, não. Eu conheci seu irmão, mas eu não sabia dessa história. Sim, essa experiência dele transcendente. E meu irmão não era um estudioso de nenhuma linhagem, ele era um cara religioso, né, católico. E ele me descreveu. E é isso, né? É o observador externo. A gente está passando por muitos processos, mas a gente é muito mais. Nós não somos as nossas dores. A gente está aprendendo com tudo. Elas são fontes de aprendizagem para a gente, né? Sim. E fontes para a gente chegar num outro lugar, né? Sim. Bom, mas o nosso tema é a espiritualidade e a sexualidade, né? Sim. E como que as duas se conectam? Então eu vou te convidar agora para a gente falar sobre o segundo tema, que é a sexualidade, né? É interessante a gente pensar assim, pensa bem, nós vivemos num tempo assim, de tanta liberdade, nós vivemos num tempo de tanto autoconhecimento, de tanta informação, né? E mesmo assim, a sexualidade das pessoas não vai bem. Tantas pessoas com problemas, tantas pessoas que sofrem nesse campo, né? Por que será, né? Tantas distorções, que você pensa sobre isso? Aí é uma arena que você tem muito conhecimento, né, Ramon? Eu não estou pensando em termos de conhecimento, eu estou pensando mais numa reflexão assim do nosso tempo mesmo. Sim, sabe? Sim. A sexualidade, a espiritualidade, ela sempre, né, eu acho que são temas que atravessam e é do humano mesmo, né? É do humano. E o que eu acho é que houve tanta distorção na questão da sexualidade. São tantos programas, Ramon, que adoeceu. E não precisava ser isso. Eu penso que a sexualidade com consciência é uma energia tão maravilhosa que pode nos ajudar a acessar tanta coisa. É uma energia, né? Só que o sexo também ele pode ser usado como manipulação, como poder. E nós vivemos num mundo hoje totalmente materializado, né? Sim, muito. Que o mercado dos corpos, a utilização dos corpos em prol das propagandas, né? Em prol de compra e venda, né? Do mercado financeiro, né? O mercado dos corpos, né? Sim. Nunca houve tanta ditadura, tanta prostituição como hoje em dia, né? Sim. Então eu acho que assim que essa materialização dos corpos tenha sido uma coisa importante. Mas eu quero trazer uma coisa para a gente discutir que eu fiquei pensando outro dia. Vou voltar à minha mãe, já que você falou do seu irmão, vou voltar para minha mãe. Sim. Minha mãe teve 7 filhos. Ela se casou com 16 anos, ela menstruou aos 15 anos. Aos 16 anos ela casou, hoje ela tem 95 anos. Aos 16 anos ela casou, aos 18 anos ela teve o primeiro filho, que foi eu, e depois ela teve 7 filhos em seguida. Assim, ela amamentava, passava 1 ano, 2 anos, o último filho ela teve aos 40 anos, e aos 42 ela fez uma esterectomia, porque ela tinha hemorragia uterina. Então,
As mulheres de antigamente, a sexualidade delas era basicamente uma sexualidade voltada para a reprodução. Né? Quando se descobriu a pílula anticoncepcional e se separou a reprodução do prazer, as novas gerações, nossa geração, ela começou pela primeira vez a conviver com a sexualidade sem reproduzir, né? Sim. E o que ela fez com isso? Como é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos usar a sexualidade sem ser para reproduzir? Porque a sexualidade é uma energia, como você disse, é uma fonte de prazer, né? E como que isso vai ser usado? Eu acho que daí que a coisa partiu para esse lado, que eu acho que as pessoas não aprenderam, eu acho que até hoje, a utilizar essa força da sexualidade do prazer, da sexualidade do relacionamento, da sexualidade destituída da reprodução, para fazer dela uma coisa maior. É verdade, é verdade. Falta quebrar com muito tabu, eu acho. A sexualidade, como você disse, era só visava a reprodução. E a igreja, ela pregava isso também, né? E prega até hoje, na verdade, né? E a mulher, e essa coisa do prazer, principalmente o prazer feminino, é uma coisa nova, Ramon. Porque a mulher também era muito para servir ao homem. Sim. Né? Então tem muita coisa recente. Quando a gente pensa em tempo, é pouco tempo para tanto tempo de programa e de castração. Né? Uhum. E é difícil. A mulher, ela foi e é muito objetificada. Né? E isso é um programa nosso, que é difícil da gente se libertar dele também, não é? Eu acho que o casal, quanto mais intimidade ele tem, para ele falar dessas dores também, e para ele ir se descobrindo, fica muito rico. O relacionamento fica muito rico. Mas isso precisa de intimidade, que é outra coisa difícil no ser humano. A intimidade é um outro, digamos assim, é um outro patamar da sexualidade, né? Sim. É um outro patamar, é um outro estágio da sexualidade, né? Sim. Existe uma sexualidade puramente para você se satisfazer, e existe uma sexualidade para você poder aumentar o seu nível de união e de conhecimento do seu corpo e da outra pessoa também, né? Sim. Porque na relação sexual também se projeta muita coisa no outro. Né? Sem dúvida. Né? E essas projeções, elas repercutem na nossa vida. Eu acho que sim. Vamos passar para a parte da conexão entre a sexualidade e a espiritualidade. Eu vejo que muitas vezes nas pessoas e nos casais, nas pessoas que se encontram sexualmente, falta uma sincronicidade, sabe? Sim. E eu acho que é difícil às vezes você encontrar essa sincronicidade, que seria já o início do caminho em direção a uma espiritualidade ligada à sexualidade, né? Sim. Tem tantos encontros por aí sem muito sentido, às vezes meio furtivos, né? Eu acho que muita gente não está interessada em evoluir muito. Assim, eu conheço, né, pessoas que estão nesse momento só de experimentar, e essa coisa do prazer muito imediato. Que depois eu penso que frustra. Têm satisfação com isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que aumenta os buracos que a gente está vendo por aí. A gente vê tanta gente com depressão, né? Depressão. Aliás, a maioria das pessoas com depressão, as que eu vejo na minha clínica, elas estão com problema de sexualidade. Sim. Né? Sim. É como se a depressão, na verdade, ela é um movimento de fora para dentro. A pessoa deprimida, ela fica em si mesmada. Sim. Ela não quer sair, ela não quer
trabalhar, Sim. ela não quer levantar da cama, ela fica para dentro. E a sexualidade é um movimento de dentro para fora. É você sair, encontrar pessoas, abraçar, né, se manifestar, né? E assim as pessoas deprimidas geralmente elas perdem a sexualidade. Sim, né? Sim. E às vezes a pessoa ela confunde essa carência e a sexualidade e ela projeta no outro, né? E aí tem encontros e tal, e aquela coisa da paixão, da atração, né? Que é importante num primeiro momento, mas quando não tem uma sintonia, aí eu acho que aprofunda esse abismo. É muito bom, né, quando você encontra um parceiro, e eu acho que o ser humano ele é um ser que ele precisa de trocas, né? É muito difícil um ser que veio aqui para ficar, isolado, meditando lá nas montanhas. Um ou outro veio, mas a maioria veio para ter troca. E é na troca que a gente... Para se encontrar, Sim, né? E é na troca que a gente cresce, né? Que a gente aprende. Então, eu acho que quando você encontra essa pessoa, e às vezes você vai encontrando, você vai descobrindo essa pessoa, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu estou casada há 35 anos, e eu estou sempre descobrindo um Mário ali, eu quero descobrir, né? E vou me revelando para ele também, né? Aos poucos. Porque eu mesmo não me conheço. Por isso eu faço retiros, por isso eu faço jejum, por isso eu fico em silêncio, para me conhecer melhor. Porque eu sinto que eu não me conheço. É sempre um momento diferente, né? Eu acho que a sexualidade tem esse poder também. Ela nos ajuda a reconhecer em que momento que a gente está. Assim, às vezes eu acho que a gente precisa saber assim, o que a nossa sexualidade está falando sobre a gente. Sim. Falando sobre a gente. A gente se pergunta, mas às vezes a gente não tem uma resposta. A gente tem que mudar rumos, e às vezes a gente tem dificuldade de mudar os rumos, né? Mas eu acho que, assim, em algum momento a gente tem que dizer o que esse desejo está falando para mim, o que ele representa da minha alma, né? E onde que a minha alma está misturada com esse desejo, né? Isso é maravilhoso, Ramon. Sabe que eu observo muito isso mesmo. E você falou de sincronicidade, que é uma ferramenta, né? Você observar o que chega, o que os sonhos te trazem, o que os eventos sincrônicos compreender o incompreensível. O incompreensível, o que você não tem domínio, controle, ele chega, né? E eu observo muito isso. É claro que a sexualidade para uma pessoa de 60 anos feito eu, é diferente de uma sexualidade quando eu tinha 20 anos, 30 anos, né? E o que você acha que ela é diferente? É diferente. Primeiro porque com 20 anos você tem muito hormônio. Tem uma coisa física mesmo, instintiva, que te leva, né? E que é muito bom. Mas hoje, por exemplo, tem uma... Eu acho que o apelo é diferente. O sexo é diferente. A entrega é diferente. Né? Você não tem aquela urgência. E quando acontece é muito bom. E você consegue analisar. Nossa, hoje foi muito bom, mas é porque eu estou muito bem. Eu estou bem. E você começa a ver que a vida é muito simbólica. Tudo que está te acontecendo. Todos os seus movimentos. Inclusive o sexo. E aí você faz essa leitura. Não mentalmente, não é mental, é de ação. É como você está agindo. E aí você consegue fazer uma leitura. Entendi. E a gente tem que ser muito honesto com a gente, né? Porque a gente cria muita narrativa. Mas não, quando se chega, para mim, né? Eu cheguei nessa altura, eu estou numa fase de me observar e observar muito o outro. Sim. E aprender.
Eu acho também que, assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais verdadeiro. Que eu acho que a gente expressa mais o que a gente diz mais para o outro, o que a gente necessita, o que não é necessita, as diferenças aparecem mais, mas a gente é capaz de tentar superar essas diferenças ou entender essas diferenças, o que não é fácil. Não, claro não é fácil, não. porque, como você disse, sexualidade é um movimento muito forte, Sim. né? E às vezes a gente não tem a capacidade de domar a sexualidade para poder entendê-lo. Às vezes você precisa de domar a sua sexualidade para poder entendê-la mais profundamente. Você não acha, não? Eu nem sei se para mim é domar, porque para mim foi descobrindo e aceitando muitas coisas minhas, né? Porque eu sou de uma geração que foi muito castrada, né? Nós somos. Nós somos, né? A minha mãe foi o que ela conseguiu me passar. Então, eu tive que ir descobrindo muita coisa, né? Então, o meu... E eu acho que a sexualidade para cada pessoa era tão única. Tem gente que é muito sexual, Ramo. Eu tenho amigas que são muito, sabe... Por que você acha que existe essa diferença? Pois é. Eu não sei por que é, mas a sexualidade para mim não é uma coisa que eu preciso domar, porque ela nunca foi muito impulsiva. Ela vem, mas ela não é. Entendi, Ramon. Mas eu não quis dizer no sentido de reprimir, forte. Mas no sentido assim, de às vezes você tem que pensar sobre a sexualidade de uma maneira calma, sem ação, porque normalmente a gente age automaticamente na nossa vida sexual, quando a gente tem desejo, Sim. quando a gente tem oportunidades, né? Às vezes você precisa de dar um tempo para você pensar. Existe uma atividade, olha só, eu me lembrei agora que quando eu estudava sexologia nos meus livros de sexologia, existia uma coisa que eles chamavam de foco sensorial, que era assim: o Master e Johnson, que foram os líderes lá do movimento da sexologia, nos anos 60, eles tinham uma técnica que era assim: as pessoas iam para um hotel, onde que era a clínica deles, e lá eles passavam alguns exercícios para essas pessoas. E um exercício principal chamava foco sensorial. Foco sensorial era a pessoa ou o casal ficava na clínica 1 semana, 2 semanas, em que eles tinham atividades de tomar banho juntos, de se tocarem, passarem creme no outro, só que eles não podiam ter relação sexual. Entendeu? Então era assim, como que eles tinham que dar um tempo Sim. naquele processo para eles passarem por um outro processo. Aquela energia toda sexual, mas eles não podiam ir para as vias de fato. Não podiam. E então, o que acontecia, né, que muitas vezes eles não conseguiam fazer isso, Sim. né? Os casais acabavam ao contrário, tinham relação dia e noite, Sim. ao invés de fazer aquele exercício, né? Mas quando eles conseguiam fazer aquele exercício, eles estavam reprogramados. Quando eles começavam de novo a sua vida sexual, é como se aquilo reprogramasse a mente deles para um novo circuito, né? Isso assim, não é mais nada de novidade, porque os tantras né? fazem isso, né? Os tantras, né? Propõem que se faça isso. Tem um exercício tântrico, né? que é isso. Como você buscar, através da sexualidade, um caminho para a autoconsciência, Sim. né? Então, quando eu falo assim... Para elevação. Né? Às vezes você tem que dar uma mudança no processo que você está tendo para você chegar em outro lugar diferente. Isso do Tantra é muito legal mesmo, que às vezes a pessoa, quem pratica, os praticantes, eles conseguem sentir toda essa energia e canalizar de repente para Kundalini, né? E eles acessam muita coisa. Você acha que acessam o divino através dessa energia. Uhum. É engraçado, né? A Yoga Kundalini
existe aquela imagem, aquela metáfora, né, de uma serpente que vai subindo pela sua coluna, né? Sim. Que seria você subindo pelos chakras até a autoconsciência, né? Então, sério. Mas quando eu vejo essa metáfora, eu penso numa outra metáfora, que é como se fosse a metáfora junguiana, você saindo de sua superfície e caminhando para o centro do seu ser. Também ao invés de baixo para cima, de fora para dentro. É uma boa imagem. Mas de toda forma, né, a Yoga Kundalini, que não é o Tantra, mas ela tem um braço no Tantra, né? Sim. É uma forma de você adquirir autoconsciência através da sexualidade, né? Sim. A sexualidade como um caminho. Sim. Não que a sexualidade seja o espiritual, mas ela é um caminho. É uma chave. É um caminho para você chegar a uma coisa acessar mais profunda. E isso é muito interessante. Eu tenho muitas curiosidades nessa prática que é milenar, né? E a Kundalini, né? A Kundalini não só está no yoga, mas é essa imagem que a gente tem, o pessoal pensa na coluna, mas quando você falou dos chakras, porque o que acontece? O nosso primeiro chakra, a gente está muito ligado ao primeiro chakra, que é a sobrevivência, né? Sim. Que é a sobrevivência. Depois vem o segundo, que são as emoções e tal. E e o que a gente veio aqui foi para subir essa energia realmente, né? Aí várias tradições falam disso, de você ir elevando, né? O quarto, que já é o amor humano, o amor incondicional. O quinto chakra, que é a comunicação, que é a nossa... que é tão precioso e a gente descuida tanto dela, né? Da palavra. É a nossa maior meio de comunicação do ser humano que nos distingue a palavra. Quando você fica em silêncio, eu gosto muito desse retiro de silêncio, lá da Escola da Aura, que eu já fiquei 21 dias sem falar, você vê a diferença. Como que a gente fala muito e às vezes não fala nada, né? E é precioso, a fala é preciosa. Então você vai subindo, né? E é o sexto chakra, que é a intuição, que é o terceiro olho. O sétimo chakra, que te liga realmente à espiritualidade. Então, essa energia da Kundalini subindo, você sai desse modo de sobrevivência, de luta, de fuga. Você sai disso e vai... Porque a gente é muito mais do que isso. Só que isso ainda está muito impregnado, né? Essa nossa ligação com o mundo animal ainda é muito forte, né? Acho que a gente tem condição de ir elevando. Aqui nós ocidentais, quando a gente pensa no Tantra, né, é sempre ligado à questão da sexualidade, né? Mas os budistas, né, e também os hindus, né, eles conseguem integrar muito melhor a sexualidade dentro da religiosidade e dentro da espiritualidade do que as religiões cristãs, por exemplo, né? Sim. Eu acho isso interessante, porque eles não vão de encontro à sexualidade. A sexualidade não é tipo assim como uma coisa do mal, né? Uma coisa do diabo que tem que ser consertada, mas ela está integrada no espírito, né? Ela faz parte do espiritual. Embora eles coloquem regras também para essa sexualidade estar integrada à espiritualidade, né? Harmônica. Dentro de princípios éticos, né? Dentro de princípios morais, né? Então eu acho que é diferente, né? A maneira como os orientais enxergam a sexualidade na sua conexão com a espiritualidade, né? Sim. E eu tento entender assim por que isso é assim, né? Eu acho que assim talvez porque quando a gente pensa na sexualidade como uma coisa elevada, a gente não pensa um elevado assim lá em cima. Mas se você pensar como as religiões cristãs pensam, é lá em cima. O céu é lá em cima. E o de baixo é o demônio. Né? No inferno de Dante, o céu era lá em cima e o inferno era lá embaixo, o céu lá em cima. Né? Quanto mais para baixo, mais era o inferno. E o sexo está lá embaixo, né? E a cabeça está lá em cima. Como se em cima fosse o céu e embaixo fosse o inferno. Né?
É uma conexão que se pode fazer, mas o controle da sexualidade, eu acho que ele visa também muito você manter o controle do rebanho, sabe? Como a sexualidade é uma força muito forte, que pode desfazer o rebanho, controlar a sexualidade, manter as pessoas ali dentro daquele controle dos corpos e dos sexos, ajuda a controlar o rebanho, para que ele não se perca. Esse é o problema, né, Ramon? Porque como é feito esse controle, principalmente pelas, né, as religiões ocidentais, né, assim, é que eu acho que tem a distorção. E é muito diferente mesmo a visão do oriental, né, das tradições orientais, com o que veio para cá. Quando você estuda um pouquinho sobre o Tantra, você vê que o Tantra é uma pequena parte que fala sobre a energia sexual. Na verdade, o Tantra é cósmico, né? Ali fala do yoga, fala de tantas coisas, trata de tantas coisas. É muito pequena a parte que ele liga à sexualidade. E sempre como uma energia muito criadora, muito potente, mas que ela tem que ser harmonizada, é de harmonia. É a mesma coisa do Kama Sutra, né? É do hinduísmo, né? Que você fica pensando só nas posições sexuais, sendo que na verdade é um manual que tem tanta ensinamento ali, inclusive, né, ele foi feito mais para a corte real, né, e tudo. Tem tudo ali. E aí o pessoal vem e só pensa no Kama Sutra das posições sexuais. Exato. Eu escrevi aqui na minha colinha, né, sobre o hinduísmo e sobre os chamados Purusharthas. Purusharthas significa Purus, de alma, e Artha, propósito. Os 4 propósitos da alma, né? Que seria o Dharma, o primeiro objetivo da vida, Dharma, retidão e moralidade, viver de forma justa e ética. O Artha, prosperidade, busca de estabilidade material. Sim, a busca de estabilidade material. O material como uma coisa também desejável, porém de forma justa e ética, né? O Kama, que seria onde se inscreveu o Kama Sutra, a busca pelo prazer, pelo amor, pela paixão e pela alegria. E o Moksha, que é a libertação, que é o objetivo supremo da vida, libertar a alma da reencarnação, do karma, né? Que são aquilo que a gente herda pelas reencarnações. Sim. Né? Então, assim, é tão interessante isso, né? Muito. Você vê como é que eles conseguem integrar, né, os seus sistemas de moralidade, de prazer, de vida material e de vida espiritual. Né? Como é que eles conseguem ter essa noção assim de uma forma tão profunda, né? É maravilhoso. Quando você estuda um pouco sobre isso, você vê, são chaves, né, que estão nos Vedas. Olha só, os Vedas, eles estimam que é datado de mais de 5.000 anos, né? E são ensinamentos tão válidos. Né? Igual tem os sutras, os de Kama Sutra, mas os sutras, é tanta coisa. Os sutras de Patanjali, por exemplo, tem gente que fala Patanjali. Eu tenho esse livro. É tão maravilhoso, é tão atual, né? E como que a gente fica reduzindo um conhecimento de um humano que você imagina de 5.000 anos, que não tinha, era de observar o outro, sabe? Não tinha isso que a gente tem hoje de tecnologia e tudo. Não, era de observar a dor do humano, o que eu estou sentindo. Tudo passa por mim e aí eu começo, né, a acessar tanta coisa e eu quero ajudar. Então, esses livros que estão aí, esses ensinamentos, que para mim é a maior herança da humanidade. Quando eu falo assim, gente, às vezes o pessoal, o que será que vai sobrar de herança para mim, né? A gente é tão materialista que eu penso, a humanidade ela tem uma herança tão rica, né, desses mestres, dessas pessoas que chegaram, desses avatares que vieram para mostrar para a gente o que é ser humano, o que é ser humano, Sim. Né? É engraçado, quando você pensa em ser humano, parece que a gente ainda vai ser, né? O que é ser humano, né? Só que tem aí, é tanta coisa que a gente tem, tanta fonte, né? A gente não está saindo do nada. Sim. Por isso a gente está nesse momento tão tecnológico, com tanta informação, vamos olhar para isso
e vamos melhorar, porque eu não tenho dúvida que isso vai melhorar esses nossos buracos negros que estão aí. Sim. Vai começar a fazer sentido. Porque se você não olhar para isso, daqui a pouco você desembarcou, porque a gente vai, daqui a pouco você sai fora dessa experiência. E o que você aprendeu? Sabe o que eu penso, Ramon? É um investimento tão grande da natureza para a gente estar aqui. É tão grande. A gente precisa de devolver alguma coisa. E é compreendendo. A gente está se formando. Para a gente ir mais para o fim aqui, né? Levantar uma questão aqui, abrir com uma pergunta elaborada aqui. Se a sexualidade revela como nos relacionamos com o prazer, o desejo, e a espiritualidade revela como nos relacionamos com o sentido da vida, será que ambas não estão tentando responder a mesma pergunta: quem somos nós? E quando nos encontramos realmente com o outro? Uau, para essa pergunta, hein, amor? Eu acho que é mais uma reflexão até, né, do que uma pergunta. Sim, sim. Na verdade, eu acho que a gente tem que integrar isso tudo, né? A sexualidade, essa coisa sensorial e viver isso tudo. E eu acho que quando você está vivendo, sim, uma sexualidade sadia, né? E buscando também essa compreensão da espiritualidade, sabendo que somos espíritos, tendo essa consciência, que a gente só está tendo essa experiência num corpo material, que uma hora a gente vai embora, não sei para onde, mas a gente vai. Eu acho que quando você está com muita consciência, e tudo é presença, com essa sexualidade também servindo a essa experienciação do que é a vida, o que é isso, eu acho que isso, sim, te leva. Eu não sei se eu conseguia a questão não é acessar essa sua reflexão. Nós vamos acertar a pergunta. Sim. É uma questão, assim, é uma reflexão mesmo. Mas ela me levou a uma reflexão assim. Eu pensei uma comparação da sexualidade em conexão com a espiritualidade, pensando o oráculo do pão. Pensando assim, o oráculo do pão é uma atividade bem simples, fazer um pão, uma atividade cotidiana. Todo dia nós fazemos pão, quem faz pão em casa, faz pão todo dia. Assim como lava a louça, faz arroz, faz feijão, arruma a cama, né? Mas qual a diferença quando você faz um pão conectado a tudo que está presente naquela situação de fazer um pão? Sim. O encontro das energias da mão, o encontro dos elementos, o sal, o açúcar, a água, o fogo, porque o pão tem que ser colocado no forno, né? Sim. O pão cresce diferentemente da relação que você tem com ele. Quem faz o pão sabe, né? Sim. O pão de um fica desse tamanhozinho, o outro fica imenso. Claro. Né? E então, a receita é a mesma. A mesma receita é a mesma, ele usou os mesmos ingredientes, né? O que aconteceu ali, que aquele pão cresceu tanto e o outro cresceu menos, né? Sim. E à medida que você vai fazendo o pão com a consciência daquilo que você está fazendo, você não está simplesmente fazendo com a consciência do que você está fazendo, né? Você vai tendo uma conexão de espiritualidade. Sim. Né? Vai pensando em você mesmo, encontrando com você mesmo, expandindo consciência. Presença, né, Ramon? Você falou muito certo, com muita presença. Sim. Então vamos pensar a sexualidade no mesmo sentido que do oráculo do pão, né? Em que a gente possa ter um encontro com a sexualidade de uma forma que a gente tenha uma consciência de cada momento, de cada coisa que está envolvida, de cada sentimento que a gente está tendo, né? Para a gente chegar nesse momento de encontrar um novo significado naquilo que a gente está fazendo. Aquele ato, né? Que para mim é o que você falou, é a presença. Tanto no oráculo do pão. E você tem os sinais, né? Que depois você pega uma carta e aquilo vem. E eu acho que essa entrega, essa presença do casal, um casal que tenha intimidade, que seja muito verdadeiro, que não é fácil.
nesse ato, ele consegue transcender só essa questão muito carnal, que é muito, né? Que é delicioso, mas que você vai além. Presença, intimidade e estar completamente inteiro. Tanto na vivência, comprometido, tanto na vivência do oráculo do pão, quanto na entrega sexual. Que eu acho que a chave tudo é presença, né? A gente está falando aqui, né, de espiritualidade e da sexualidade, mas tudo, Ramon, quando você faz com presença, a vida tem significado. Se você não está presente, a vida está passando e você nem está vendo, você não sabe o que você está fazendo. De repente você está lavando um copo com presença, você está ali com a água, limpando aquele é simbólico. A vida é toda simbólica. Se você está totalmente entregue ali, você vai acessar outras dimensões no ato sexual, que não só o prazer. E aí... Eu acho que é o prazer e também uma expansão de consciência. Uma expansão. Bom, Bia, queria te agradecer muito. Foi riquíssimo conversar com você aqui. Espero que a gente possa conversar outras vezes sobre outros temas e que em novas oportunidades a gente se encontre. Muito obrigado, comparecido e nos ajudado a fazer essas informações, trazer essas informações para as pessoas. Eu que agradeço, Ramon. Foi uma alegria imensa esse nosso bate-papo, né? São temas tão importantes. Que bom. Também espero que a gente possa ter outras conversas. Tá bom. Tá? Gratidão. Obrigado.